com tanto pessoal. Acha que eu não posso mais atirar? Essa é uma habilidade que se tem. Eita, que colo gostoso. Meu Deus. Tá novinha. Tá tão frio que quer ficar grudado. Só assim pra ficar grudado no colo. Só o frio. Mãe. Não. Não. Ah. Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente está numa diferença de fuso, eu tô 4 horas a menos que vocês. Tô aqui na Califórnia, vim pregar o evangelho aqui nos Estados Unidos, volto para casa, infelizmente segunda-feira, não vou conseguir voltar. Passei aqui para compartilhar. Espero que rapidamente uma palavra com vocês. Como o autismo me livrou do suicídio. Algumas semanas atrás eu estava orando a Deus agradecendo, né? Porque hoje nós cuidamos de quase 150 famílias que possa ter um autista na sua família ou alguém com um diagnóstico em PCD, né? Pessoa com deficiência. Nosso Ministério de Homens, mais uma vez, foi ajudar essas famílias, com o apoio de muitos de vocês, né? Doações que chegam anônimas para nós, a igreja local se empenhando, e esses homens foram fazer entrega a essas famílias, tanto no nosso hub social, quanto nas escolas, né, nos centros de ensino especial. E eu ali agradecendo a Deus, e o Senhor falou ao meu coração: eu dei o autismo de presente a vocês. O autismo é um presente para a humanidade. Todos vocês sabem que eu lidero esse projeto por causa do meu filho João, né? Meu segundo filho, tenho 4 filhos, ele é autista não verbal, nível 3, né? Considerado o nível mais severo. Não fala, ainda está na fralda. E já tratei com vocês sobre a cura do autismo e a comunidade. Sem o João, eu não encontraria essas mulheres, que parte delas foram abandonadas pelos seus maridos, né? Parte dessas crianças, adolescentes e até adultos foram abandonados por seu pai. E eu falei: como assim, Senhor? O autismo é um presente. E o Senhor ministrou meu coração. Mediante a existência do pecado de Adão e Eva, eu tomei providências soberanas para amenizar o sofrimento do ser humano. Por exemplo, quando você não recebe a cura na igreja, Deus providenciou a medicina como um milagre moderno. Deus ministrou meu coração. Para amenizar a dor do ser humano, eu vos dei a papoula na Índia, mas a maldade humana transforma a medicina que eu providenciei em ópio, em morfina, em heroína,
Vocês pegam a providência que eu dei para que fosse transformada em morfina para amenizar a dor, vocês transformam em ópio, vocês transformam em heroína e vocês destroem o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Eu vos dei cannabis para fins medicinais, por exemplo, a canabidiol é usada em inúmeros diagnósticos, né? Psíquicos, psicológicos, e chega a equalizar. Inclusive, no tratamento autista, a canabidiol é usada e tem, em alguns casos, bons índices de equalização comportamental. Deus me disse: mediante a altitude de La Paz, eu vos dei a folha da coca, e você, para amenizar os efeitos da altitude, e vocês transformam em cocaína e destroem o ser humano criado à minha imagem e semelhança. Acho que final de 2017, ali, início de 2018, talvez eu passei uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu não vou dizer a você que eu teria coragem de tirar minha própria vida, sabe? Eu não queria arrumar um problema diante do Criador quando eu estivesse diante dele. Mas eu estava muito mal nesse período. E eu sei de uma coisa: não sei te responder se eu teria coragem de tirar minha própria vida, mas eu consigo te responder que eu não queria viver naquele momento ali da minha vida. A última coisa que eu queria era estar vivo. Queria partir, sabe? E não administrar aquele momento, não administrar aquela dor. E talvez eu não tivesse aberto a que nenhum ser humano se comunicasse comigo, sabe? Porque nesses momentos de dor ou de luto para com a vida, momentos que você não sabe explicar, você considera que os seres humanos são piores que você. Você já não é bom. O ser humano já não é bom. E você queria ou deseja em momentos como esse que Deus se manifeste, né? Que Deus fale, que Deus se faça presente ali na nossa vida e console o nosso coração, nos dê alguma palavra. E eu lembro que eu estava sentado no quarto, sabe, desamparado assim, em outro lugar. E meu filho João, ele, como eu disse, é não verbal, ele não fala, não se comunica da maneira como a maioria de nós tem a sua maneira de se comunicar. Não aceita facilmente o afeto, né? Você vai dar um abraço nele, ele te empurra, tal. E ele veio na minha direção. Ele veio na minha direção e colocou a mão na minha cabeça. E ficou 1 minuto, mais ou menos, com a mão na minha cabeça, sabe? E eu chorei muito, profundamente. Profundamente. Aí eu entendi o porquê Deus certa vez disse que o João seria um dos meus filhos mais profundos nele. E entendo agora porque Deus me disse que o autismo é um presente ao mundo. Porque somos maus. Todos nós. Profundamente maus. E a pureza autista
é a maneira de Deus de tentar equalizar a nossa maldade, sabe? Se eu, Anderson, sou mal, o que seria de mim sem um autista do meu lado? Imagina o nível. A gente julga que o autista é aquele deslocado, desconectado da realidade, mas a pergunta é: com que realidade ele se conecta quando se desconecta da nossa? O ser humano caído, como eu e você, talvez não consiga atingir o nível de pureza do comportamento, do coração e das intenções de um autista, sabe? E ali eu só consegui agradecer a Deus, assim, porque os problemas não solucionaram, né, com uma imposição de mãos, mas eu fiquei surpreendido, primeiro porque foi meu filho, autista, ou seja, ele está conectado comigo e se conectou comigo ali porque está conectado com Deus. O autismo, né? Geralmente os pais de autistas vivem em luto, mas a gente precisa enxergar por outra perspectiva. Deus quer talvez nos ensinar algo que voluntariamente nós não aprenderíamos, ou que o nosso coração está indisposto a ouvir, indisposto a aprender. Então eu sei que em muitos contextos, né, principalmente da mãe, que talvez, ou do pai, né, que talvez esteja sozinho na criação de um autista, mas que você saiba que a verdade bíblica do Evangelho de São Mateus é uma verdade absoluta. Abre aspas. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Fecha aspas. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 8. Que a gente possa aceitar o presente de Deus por meio do autismo e nos investigarmos todos os dias, nos prontificarmos todos os dias a nos tornarmos melhores, a perguntarmos a Deus, né? Qual a nossa missão? Qual a minha missão aqui na Terra? O que o Senhor deseja conosco? O Anderson seria um ser humano pior, sem um autista do lado. O meu autista é meu professor de misericórdia, é o meu professor de compaixão, de empatia, de altruísmo, de outruísmo, né? Eu jamais estaria interessado no outro se o meu filho não fosse o primeiro a exercitar a misericórdia que eu preciso praticar, a compaixão que eu preciso ter com o meu semelhante. Então, não ache que você está sozinho, ou seu sofrimento é tão violento que Deus possa não ter uma resposta. Talvez ela está do seu lado, mas ela está numa embalagem que você menospreza. Talvez nós queremos uma resposta de Deus do nosso jeito. E talvez a resposta de Deus vai ser uma imposição de mãos de um autista não verbal, que vai dizer: ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu soberano propósito. Talvez é a imposição de mão de um autista que vai dizer: ei,
você aguenta mais um pouco. Semana que vem, o dia mal de hoje vai passar. Ou mês que vem, será um tempo novo. Ou ano que vem, o sofrimento de hoje já não existirá. Porque o que nós precisamos aprender com o sofrimento? Depois que ele passa, porque ele passa, ele se torna compaixão, unção e autoridade para que Deus nos use, para que a gente possa ajudar pessoas que estão enfrentando agora aquilo que a gente enfrentou ontem. E o Senhor nos ajudou a superar. Então, meu irmão ou irmã, Deus tem presentes certos, talvez nas embalagens erradas aos nossos olhos. Abra os olhos, porque talvez e bem provavelmente a resposta está do seu lado aí, tá? Um beijo, Jesus te ama, eu também, tamo junto, Maranata, e vote com consciência domingo.